eu queria dar boas-vindas a vocês, né? Eu estou falando aqui em nome estamos aqui com a coordenadora, né, do nosso programa, do nosso departamento de cinema e vídeo, mas eu também estou falando aqui em nome do programa de pós-graduação de comunicação e dando boas-vindas a vocês. E queria rapidamente, não tão rapidamente, porque eu preparei isso aqui hoje de manhã e eu vou querer falar tudo que eu botei aqui atrás, porque eu acho que não só merece, como também para mim é uma espécie de homenagem. O Richard é professor do programa de Film Studies da Universidade de Columbia, em Nova York, desde 89, onde leciona, entre outras disciplinas, História do Cinema Mundial, com ênfase no cinema moderno, né, esse cinema que a gente chama de cinema moderno, entre 60 e 90, mais ou menos, e principalmente nos filmes de cineastas como Godard, Antonioni, Miklos Yancho, Abbas Kiarostami, Glauber Rocha, entre outros, né? E também Nelson Pereira dos Santos, né? Nelson, se estivesse aqui, ia gostar de saber disso, ele sabe, mas só para relembrar. O primeiro estudo detalhado, né, do filme Como Era Gostoso Meu Francês, em inglês, nos Estados Unidos, foi publicado em 81 no livro Brazilian Cinema e é de autoria do Richard Payne. Ele também leciona disciplinas em torno do cinema asiático, com foco especial na China e Hong Kong. Desde 88, é o responsável pelas atividades de cinema do Complexo Cultural do Lincoln Center, que compreendem, entre tantas atividades, a programação de 3 salas de cinema, uma delas bem recente, mais recentemente inaugurada, né? E além da programação dessas 3 salas, a direção de 2 importantes festivais, que são o Festival de Cinema de Nova York, cuja 49ª edição começa no próximo dia 30 de setembro e prossegue até o dia 16 de outubro, e em cuja programação acontecerá a pré-estreia mundial do último filme de Nelson Pereira dos Santos, que se chama A Música Segundo Antônio Carlos Jobim. Além desse festival, o Richard também é um dos programadores de um outro festival chamado New Directors, New Films, realizado anualmente entre março e abril, em parceria com o Museu de Arte Moderna de Nova York. Na qualidade de programador-curador, Richard Penha tem organizado retrospectivas completas e fundamentais de cineastas como, entre outros, Michelangelo Antonioni, Sacha Guitry, Abbas Kiarostami, Robert Albrecht, Youssef Chahine, Yasudiro Ozo, Carlos Saura, do fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa e também de cinemas nacionais como os cinemas de países africanos, da Polônia, da Hungria, da Argentina, da Coreia, do Japão, de Cuba e também de países árabes. Na programação deste mês do Lincoln Center, vocês vão poder, eu vou passar aqui, tem 3 exemplares aqui, depois eu vou circulando por aí, vocês vão poder ver, por exemplo, toda uma série dedicada aos 100 anos da produtora japonesa Nikkatsu. Estão completando 100 anos este ano. Tá? Além disso tudo, que eu acho que já é muito, o Richard ainda encontra tempo para apresentar semanalmente o programa Reel 13, Rolo 13, sobre cinema, e que apresenta e discute filmes clássicos independentes e também curta-metragens, no Canal 13, que é um canal público de viés, de perfil mais educativo e cultural. Como vocês vão perceber, o Richard é fluente em espanhol e português. Tá? Se o Nelson estivesse aqui, ele ia contar um pouco da relação dele com o Richard. Para quem conhece Tenda dos Milagres, o filme, ele dubla um personagem que é um antropólogo americano. Tá? Quando vocês forem ver o filme, a voz do antropólogo americano é a voz do Richard Penha. Tá? Então, fluente em espanhol e em português, e o ano passado, 2010, ele foi condecorado pelo governo espanhol através do seu Ministério da Cultura da Espanha, com a prestigiada Comanda das Artes e das Letras. Tá? Tem outras coisas, tem umas coisas mais episódicas que eu contaria aqui, mas acho que isso fica para um papo mais
mais posterior e mais pessoal. Tá? Então, queria agradecer a você por ter aceito esse convite e, enfim, agora você está aí com a sua palavra. Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui com vocês e também peço desculpas pela demora. Às vezes faço uma piada onde afirmo que as 3 palavras mais mal interpretadas da língua inglesa são American Independent Cinema, ou seja, o cinema americano independente, que na verdade foi um movimento que começou há uns anos atrás como uma força sincera no sentido de se criar um cinema alternativo ao cinema de Hollywood. Mas hoje em dia, esse conceito de cinema independente americano significa muito pouco e não passa a uma estratégia de marketing para filmes de baixo orçamento. Além disso, depois da falência do antigo Studio System da Hollywood nos anos 50, quase todo mundo pode também ter o direito de se achar independente. Para se ter um cinema independente, é necessário ter um cinema dependente. E hoje não temos mais nos Estados Unidos a estrutura da indústria que tivemos no passado e que justificava esses termos. Mas houve um movimento em que tivemos filmes e realizadores que eram... Não, houve um momento em que tivemos filmes e realizadores que eram verdadeiramente independentes. Artistas que, por várias ações, atuaram fora das formas e estruturas do padrão consagrado por Hollywood e também fora dos esquemas midiáticos poderosos. Para mim, um exemplo perfeito desse tipo de cinema é o cinema criado pela e para a comunidade afro-americana nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. Esse sim era um cinema produzido de maneira completamente independente, com financiamento dos empregadores da comunidade afro-americana, donos de cinema, igrejas e, de vez em quando, também um anjo branco. Isso é uma pessoa branca que entrou na produção para ajudar, ou às vezes com interesses de possibilidade de lucro ganhado através do público. Mas na maioria dos casos, os filmes foram produzidos pelos próprios realizadores, que investiam um pouco da receita da bilheteria obtido por um filme na produção do próximo. Esse cinema era também distribuído num circuito à margem das cadeias de exibição de Hollywood. E, muitas vezes, eram os próprios realizadores os responsáveis pela distribuição, carregando as latas dos filmes de cidade em cidade para exibição em cinemas dentro dos bairros afro-americanos ou durante horários e sessões especiais nos cinemas fora desses bairros. E nos casos mais interessantes, esse cinema desenvolveu uma estética própria, uma estética que nasceu de uma combinação de folclore, música e crítica social, com as exigências e limitações de orçamentos extraordinariamente baixos. Para o grande público americano, e até mesmo para cinéfilos mais informados, o cinema afro-americano começou com Spike Lee, John Singleton, Julie Dash e outros realizadores jovens que se lançaram durante os anos 80, ou com Sidney Poitier, Harry Belafonte e outros atores que começaram suas carreiras nos anos 50. Mas a verdade é que houve um cinema afro-americano independente desde mais ou menos 1915, isto é, durante a época do cinema mudo até meados dos anos 50. A origem deste cinema pode ser visto como uma reação a um dos filmes mais importantes da história do cinema americano, The Birth of a Nation, O Nascimento de uma Nação, um sucesso enorme, dirigido por D.W. Griffith em 1915. Uma obra-prima em termos técnicos e formais, além do fato de ter sido o primeiro filme projetado na Casa Branca. Birth também uma fantasia racista e ofensiva.
A comunidade afro-americana e vários simpatizantes brancos viram o filme como um ataque, uma perigosa falsificação da história americana depois da Guerra Civil, período histórico conhecido como a Reconstrução. Logo depois do lançamento do Nascimento de uma Nação, houve uma campanha para se criar uma resposta cinematográfica ao filme do Griffith. No Tuskegee Institute, por exemplo, um projeto educacional sob a administração do conhecido Booker T. Washington, um dos líderes da comunidade afro-americana mais importantes da época, foi realizado um filme chamado The Birth of a Race, Nascimento de uma Raça. Filme infelizmente perdido hoje, mas parece que ter sido exibido em várias cidades norte-americanas depois de 1917. Outras empresas cinematográficas, comandadas por afro-americanos, também surgiram nesse período, embora poucos tiveram continuidade depois de um ou dois filmes. A maior e mais gloriosa exceção a este modelo foi a carreira do Oscar Micheaux, que entre 1919 e 1948 produziu, dirigiu, escreveu e distribuiu pelo menos 40 filmes, nos quais, infelizmente, só 15 títulos existem hoje. Do cerca de 500 filmes afro-americanos identificados por pesquisadores como Jane Gaines, Pearl Bowser e Ronald Green, produzidos entre 1915 e 1952, só 87 filmes ainda sobrevivem, em versões integrais ou como fragmentos. Vivemos sempre na esperança de que, um dia, ainda poderemos descobrir outros exemplos deste cinema. Um filme mudo do Micheaux, Symbol of the Unconquered, símbolo do não conquistado, foi descoberto apenas em 2004. Então, nossa visão e análise do cinema independente afro-americano ficam limitadas apenas a partir de um conjunto de menos de 20% do total dessa produção, ou seja, dessas poucas cópias que milagrosamente conseguiram chegar até nós. Além de defender a raça africana contra ataques como Birth of a Nation, outro fator que explica a existência e o crescimento desse cinema foi o predomínio da segregação racial nos Estados Unidos durante a primeira parte do século XX. Embora a Constituição americana reconheça os direitos civis e políticos iguais para todas as raças, a realidade, sabemos muito bem, era que os americanos brancos e os afro-americanos viveram em mundos muito diferentes. Uma decisão do Suprema Corte em 1896, Plessy contra Ferguson, até estabeleceu um princípio legal baseado no princípio do separado mais igual, separate but equal, no tratamento das raças. Por exemplo, um restaurante podia ter 2 banheiros, um para brancos e outro para afro-americanos, desde que as 2 instalações fossem iguais. Na realidade, elas nunca foram iguais, na verdade, como vocês podem bem imaginar. Embora essa política de separado mas igual tivesse sido uma forma encontrada para exercer controle sobre a comunidade afro-americana, um resultado talvez inesperado acabou sendo a criação de instituições, lojas, igrejas e serviços exclusivamente voltados para a comunidade afro-americana. E com isso, surgiram novas oportunidades para que alguns membros dessa comunidade melhorassem sua situação econômica, com certeza. Se Hollywood, em grande parte, ignorava a existência dos afro-americanos, com exceção dos papéis de sempre, empregados, cantores, dançarinos, os próprios afro-americanos tiveram a oportunidade de criar, enfim, o seu próprio cinema, como também já haviam criado sua própria música, teatro, literatura, religião e outras instituições. O fato de Micheaux
ter produzido essa quantidade impressionante de filmes num momento em que existiam tantas barreiras econômicas para afro-americanos em crise. O fato de tantos filmes desse realizador serem tão fascinantes, pessoais e críticos é realmente quase um milagre, num panorama assim tão desolador. Oscar Micheaux nasceu de uma família humilde de 11 filhos em Metrópolis, uma cidade pequena no sul do estado de Illinois. Já desde muito jovem, mostrava um espírito rebelde ao fugir de casa aos 16 anos. Durante os 10 anos seguintes, trabalhou fazendo várias coisas, inclusive como empregado de cabina Pullman nos trens da longa distância. Essa espécie de porteiro das cabinas luxuosas Pullman formava um tipo de elite dentro da classe operária afro-americana. Tiveram muito trabalho, se vestiam bem e tinham a oportunidade de observar, falar e manter contato próximo com gente rica e bem estabelecida. Em parte, foi essa experiência que convenceu Micheaux a pensar que, se essas pessoas, esses brancos, poderiam ter sucesso e se daram bem na vida, também os afro-americanos, através de trabalho duro e ambição, poderiam também um dia chegar lá a obter sucesso econômico. Aproveitando da oferta do governo para a aquisição de terras essencialmente liberadas, isso significa terras roubadas dos índios, Micheaux deixou de ser porteiro e foi para o estado de Dakota do Sul, já nesse tempo e ainda hoje, um estado com pouca presença afro-americana. Lá ele estabeleceu uma fazenda e prosperou. Eventualmente era dono de 5 parcelas de terra e chegou inclusive a ser eleito prefeito da cidade. Micheaux se convenceu mais do que nunca de que o sonho americano era possível também para os afro-americanos. Depois de vários períodos de seca nessa região, Micheaux acabou abandonando sua fazenda e começou a escrever um romance intitulado The Conquest, A Conquista, concluído em 1915. Como não encontrou editora interessada na publicação, acabou publicando o livro ele mesmo, viajando pelo centro-oeste dos Estados Unidos e vendendo exemplares onde conseguia. Esse livro acabou sendo um êxito. Imediatamente, Micheaux se dedicou a escrever e a publicar outros. A popularidade dele atraiu a atenção de 2 irmãos afro-americanos, Noble e George Johnson. Noble já era ator, com experiência em Hollywood. Entraram em contato com Micheaux para negociar os direitos de seu terceiro romance, The Homesteader, O Pioneiro, que queriam adaptar para o cinema. Quando Micheaux não conseguiu as condições que ele exigia, decidiu simplesmente fazer o filme ele mesmo. E aí, como se diz, o resto é história. Embora no começo da carreira Micheaux tivesse afirmado que queria fazer filmes para toda a América, logo se deu conta de que seu público era majoritária e exclusivamente um público afro-americano. Essa consciência o liberou, de certa maneira, pois lhe permitiu desenvolver temas, roteiros e situações que nunca poderiam ser totalmente compreendidos ou valorizados pelos brancos, como, por exemplo, a figura e a situação do linchamento, o enforcamento de acusados ou presos afro-americanos por turbas de brancos, a barreira que existia na comunidade afro-americana baseado na cor da pele, isto é, os mais claros contra os mais morenos. O conflito econômico e social nas comunidades, o fenômeno de passing, passando, isto é, a intenção de negar uma herança negra, fingindo-se de branco, o indivíduo querendo de passar por branco, o amor interracial, a corrupção de igreja, além de muitos outros temas. Seu tratamento desses temas muitas vezes provocou a condenação de seus filmes em jornais e revistas afro-americanas da época, que reclamavam do fato que Micheaux ter feito filmes que só mostravam
os aspectos mais negativos da comunidade. Mas Michaud nunca desistiu, e a popularidade de muitos de seus filmes, pelo menos nos anos 30, lhe permitiu ignorar as críticas oriundas da própria comunidade. Como artista do cinema, talvez fosse mais adequado descrever Michaud como portador de um gosto adquirido, an acquired taste. Embora seja um gosto muito saboroso, que fica evidente na qualidade de seus filmes. A grande maioria deles produzidos com orçamentos super baixos e filmados em poucos dias. Não se falava de tomadas extras e muito menos de ensaios. Os atores, na maioria dos casos, não tinham formação e nem experiência anteriores. Muitas vezes falta lógica nos roteiros e as narrativas são contraditórias. Mas acaba sendo exatamente por isso, essa, de certa forma, livre mistura de elementos que confere aos seus filmes um caráter tão único e particular. Essa produção que sobreviveu nos oferece uma visão do mundo afro-americano direta, sem filtros, não corrigida, uma visão muitas vezes severa, mas também perceptiva e sincera. Os 3 filmes mudos de Michaud que ainda temos, Within Our Gates, Entre Nossos Portões, Symbol of the Unconquered, Símbolo do Rebelde, e Body and Soul,